a lei é ferrenha mesmo e o cara pode ir pra cadeia. Comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria. Então tá tudo errado. Curtiu hoje, aí vê clipe de funk, vê aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada. E se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Qual é o principal motivo que você sente pelo qual as pessoas adquirem dívidas? Tá. Cara, principalmente a impulsividade, a ostentação e o cartão de crédito, né? Porque eu falo assim, Rafinha, o que é uma dívida? Não é comprar muita coisa. Dívida é parcelar muita coisa. Porque assim, se você ganha 10 mil e você gasta esses 10 mil comprando tudo à vista, você não é um endividado. Você é uma pessoa consumista. Você tá torrando e não tá pensando no teu futuro, mas você não tá endividado. Sim. Agora, a dívida é o resultado de um parcelamento. O que é uma dívida? Tudo aquilo que eu compro e não paguei. Pode ser um copo d'água, pode ser um livro, pode ser um celular, pode ser o que for. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade com autocontrole, gasta muito, ok. Ok não, né? Não é bom. Tem que ter um equilíbrio, né? Mas a partir do momento que você fica parcelando tudo, você começa a se ferrar. E o cartão de crédito, querendo ou não, é o maior culpado nisso. A culpa não é do cartão de crédito. É óbvio que é da pessoa. Mas o cartão de crédito, ele possibilita você ficar comprando coisas mesmo sem ter o dinheiro. E quando você compra coisas sem ter o dinheiro, você está fazendo dívida, né? Então, tem a questão do cartão de crédito, que é o melhor meio de ferrar a vida financeira de uma pessoa. É muito acessível, né? Totalmente. E os bancos amam, né? Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro, né? Os juros rotativos no Brasil até 2 anos eram o mais alto do planeta. Mas a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta meio ignorante que eu vou te fazer aqui. Eu não entendo muito do sistema financeiro. Eu quero entender o seguinte, o cara faz uma compra, não consegue pagar. Nunca ninguém vai pagar. Quem ganha com isso? Como é que funciona isso? Cara, é que os juros são tão altos que o banco... Por que o juro é alto? Porque o Brasil tem uma galera caloteira. Tá. Coisa que em outros países não é assim. Por isso que os juros do cartão de outros lugares são mais baixos. O Brasil tem juros altíssimos porque se sabe que muitos brasileiros não vão pagar. Então eles botam juros altos pra caramba para que os que pagarem juros compensem os que não vão pagar. Que é aqueles que depois de 5 anos eu não vou pagar e fica tudo certo. Fica tudo certo entre aspas, né? A pessoa tá queimada, a pessoa tá com o nome sujo e tal. Então tem essa cultura do brasileiro de dar o calote, né? Tanto que eu abomino essa frase. Duda, o que você acha de deixar 5 anos passar para dívida caducar? Primeiro que dívida não caduca. Segundo que mesmo que caducasse, eu não acho que é uma atitude íntegra isso. Claro. Essa mesma coisa que eu te emprestar uma grana e falar que se dane ele, mano. Daqui a 5 anos ferrou ele que se lasque. Pô, velho, não faz sentido. Então no Brasil tem muito isso. E como os bancos ganham muito com o quê? Empréstimo. Empréstimo é dinheiro fácil para os bancos, com juros altos, cartão de crédito, e quem os bancos mais gosta de dar cartão é pro pobre. Por quê? Porque o rico não vai fazer cagada, e se o rico não fizer cagada, o banco não ganha juros. Então você vai ver, hoje em dia dá para você parcelar algumas coisas no cartão sem juros. Quem paga direitinho, o banco não ganha nada. Eu comprei a TV ali que custa 5 mil, se o cara pagar 10 de 500, o banco não ganhou nada com isso. Agora o pobre que vai começar a fazer besteira, ou o rico que não tem educação financeira também, né? Comprei muita coisa, esse mês eu vou pagar o mínimo. Aí o banco vai sorrir de alegria, porque é isso que o banco quer. Pessoas pagando o mínimo do cartão, porque aí ele entra com aqueles juros do rotativo que é absurdamente alto. Aí vamos supor que esse cara não pague nunca. O que acontece com esse cara? Depende da dívida, né? Eu fico pensando assim, tipo, beleza, não vou ocupar. Vou deixar caducar, não caducou, não paguei. Esse cara vai preso? Então, essa que é a treta. Por isso que a gente tem a cultura também do calote. Porque muitas vezes a pessoa que não paga, se ela fica enrolando, depois o banco fala, me dá 1.000 aí, deixa quieto 5 mil. Aí ele se dá melhor do que quem paga certinho. Inclusive, então todo o sistema tá errado. Inclusive tem empresas de cobranças, que são empresas que pegam essas cartas gigantes aí de um Visa, e aí ele fala, é o seguinte, aqui, na verdade, tem 2 milhões de dívida para você cobrar, mas eu te vendo por 300 mil. Aí ele consegue fazer 500 mil em cima daqueles 300. Ganha em cima, É uma indústria tem securitizador, tem um monte de coisa. É uma indústria que gira em torno do caloteiro. E esse é o ponto pior. Às vezes o cara que dá calote, ele paga menos do que quem paga certinho.
Então tá tudo errado, né? Aí beleza, o cara não paga. Existem algumas possibilidades que o banco pode fazer, né? Então, primeiro, o cara pode ir preso? A única coisa que dá cadeia hoje de dívida é não pagar pensão, né? Se você não pagar pensão, isso, a lei é ferrenha mesmo e o cara pode ir pra cadeia. Agora, qualquer outra coisa, não pode. Tem uma lei aí, até que era internacional, que veio pro Brasil, que fala que ninguém pode ser preso. Agora, o que pode acontecer é, dependendo da dívida, o banco sim, chegar e falar, eu vou ativar a justiça. E se a justiça vê que você é um caloteiro, aí eles podem começar a bloquear seus bens, eles podem bloquear seus investimentos, bloquear seus imóveis. Se você tiver mais de uma casa, eles podem tomar uma casa e penhorar. Perfeito. Né? Dificilmente o pobre vai se ferrar com isso, porque o governo, né, não vai, tirar a única casa que o cara tem e mora com a família para pagar a dívida. Mas se é uma pessoa... a gente vê muito aí, os caras que é traficante, que a polícia prendeu os bens, carro e o caramba, né? Pode pegar de volta. Vira tudo leilão depois. Vira, né? Só que tem um ponto também que isso é mais para dívidas altas, porque isso custa dinheiro pro banco. Então o banco muitas vezes faz vista grossa. Comprou o celular lá, não pagou? Que se lasque, vai. Pra eu pagar advogado e ficar pagando custo, vai dar o preço do celular, né? Mas quando são dívidas mais altas, aí sim. O brasileiro, ele é um bom investidor ou não? Tá investe mudando. bem o dinheiro, porque assim, o que mais se fala... Educação financeira hoje é um assunto, né, cara? Por causa do YouTube. Por causa do YouTube. Você acha que é isso que fez? Sim, porque até 8, 10 anos aí, a gente tinha o quê? Poupança e o gerente falando sobre título de capitalização. O YouTube é uma maravilha. Previdência, sim, consórcio, COI... É um monte de coisa que dá dinheiro pro banco. É tão né? difícil de entender isso. Acho que o YouTube facilitou muito, a linguagem, né? Muito porque agora pessoas que não têm rabo preso com ninguém podem falar e pessoas que não são... Não que todo gerente de banco é ruim, mas a maioria tem que cumprir meta vendendo coisas que vão ser boas pro banco, né? Então, com o YouTube, a gente democratizou o conhecimento sobre educação financeira, né? Aí, com canais... E o meu chegou bem depois, né? Tem vários canais, Gustavo Cerbasi, o cara já fala disso faz anos, né? Então, eles ajudam demais, só que o brasileiro ainda não é um investidor, comparado com os Estados Unidos, assim, é muito pouco, porque ainda tem uma cultura muito forte da ostentação aqui. Então, e esse é um dos pontos que eu mais bato. Ô, Rafinha, de tudo que mais tem transformado a vida dos meus seguidores, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o cartão de crédito, parar de usar ele, até você aprender... E o segundo é parar de comprar coisa para impressionar os outros. Isso complica muito. Sim, mano. E aí a pessoa não quer investir, ela quer curtir hoje, aí ver clipe de funk, ver aqueles caras com colarzão, carrão, o cara quer ter o carrão e tal. Ele quer ter alguns bens que vão fazer ele parecer rico, só que no fundo ele continua sendo pobre, né? Então a cultura da ostentação e de você provar que você é bom pelo que você tem... e não pelo que você é, que ferra o brasileiro. Então, se investe muito pouco. Esses dias eu estava vendo uma notícia lá, né? O brasileiro tá tirando dinheiro da poupança. Aí eu falei, que maravilha, porque a poupança é considerado o investimento mais fraco que tem. Só que aí quando eu fui ler o artigo, não é que o brasileiro tá tirando dinheiro da poupança para botar em algo melhor. Tá tirando da poupança que tá todo lascado e tá precisando do dinheiro.